Tá gravando. Foi? Foi depois ou foi primeiro? Depois a gente vai logo lá, que aí volta. Tá. Bora. Foi aqui, no início dos anos 90, que um grupo de arqueólogos, coordenado por Anna Roosevelt, encontrou vestígios da presença humana que ultrapassa os 10.000 anos. São frágeis remanescentes de povos que habitaram a Amazônia no passado. Mais conhecidas do público, as cerâmicas de Santarém e do Marajó revelam a refinada arte daquelas sociedades. São objetos admirados em vitrines de museus pelo mundo. Em 2013, motivados pela ideia de revisitar os lugares de origem destas peças, viajamos ao Pará, gravamos sons e imagens de antigas paisagens, registramos impressões e memórias de pessoas que possuem alguma relação com a arqueologia da Amazônia. E entramos no universo destes antigos objetos, produzidos no tempo de uma Amazônia ainda muito pouco conhecida. Agora, o Guild é uma referência para o mundo todo, né? De arqueologia amazônica. Você tem ideia da quantidade de peças? Olha, peças inclui peças inteiras, semi-inteiras, inclui também fragmentos. Aí eu estou fazendo um levantamento, né, que eu estou uma faixa de 116 mil, né, mas incluindo como um todo. E é difícil precisar, realmente é tanto. Então, como eu estou fazendo um levantamento só das peças que são tombadas, que nós temos aqui muitos fragmentos que vêm de pesquisa sistemática, tudinho, e
Eu só posso dizer isso aqui agora, de fragmentos mesmo, fica um pouco difícil. Esses fragmentos vão entrar nessa conta aí? Esses fragmentos aí é um trabalho que a bolsista está fazendo, né, de Maracá, tentando ver se consegue colar, para ver se consegue, vamos dizer, ter uma urna completa. R$116.000. 116 mil é que eu estou fazendo um levantamento, né? E até agora nunca termino. Em 2001, a gente usava um livro de tomo, que era um livro de registro, né? Então, eles tinham, assim, dá um número para fragmentos, aí tinha peças duvidosas, assim, vamos dizer, vaso, provável tigela, ou tinha urna, provável vaso. Aí eu tive que fazer para quantificar quantas urnas tem, quantos vasos tem, eu tive que fazer um sistema para mudar esse registro, né? Baseado nisso, foi que eu criei um banco de dados, justamente para evitar que, vamos dizer, a pessoa chega aqui e diz assim, mesmo, onde é que está a estatueta, onde é que está a urna? Aí eu teria que procurar naquele livro imenso. Aí eu peguei e criei um sistema para localizar mais rápido aí dentro, né? Quanto à organização, depois que nós viemos lá do parque, em 1997, aí tudo estava encaixotado. Aí foi que eu fiz a etiqueta, tudinho, porque às vezes as pessoas chegavam no acervo, aí diziam assim, de onde é isso? De onde é isso? Aí eu tinha que ir no banco de dados ver de onde era, porque às vezes não dá para você decorar tudinho, né? Aí eu fiz a etiqueta de cada peça ali dentro, ainda falta fazer mais, né? Não tem fim. Não tem fim, é um trabalho que não tem fim. Na época que eu entrei aqui, aí eu comecei a trabalhar com ele, com o Dr. Simões. Por incrível que pareça, eu entrei como datilógrafa. Nessa época, a datilógrafa era valorizada, né? Bastava ser ágil numa máquina, né? E eu, modéstia à parte, eu era, né? Aí depois o computador atirou isso. Aí eu comecei a trabalhar com ele, né? Mas eu não trabalhei diretamente no acervo, eu trabalhava como secretária dele, na realidade. E aí, a organização, porque ele era um pesquisador muito organizado, então uma das coisas que eu aprendi com ele foi a organização. Querer saber onde está o trabalho no nível tal, da escavação tal, tudinho, aí eu consigo localizar ali dentro. Porque você vê que é um mundo, para você localizar alguma coisa ali, você tem que ter um sistema para você tentar localizar. Ainda mais trabalho de pesquisa, né? O que nós já conseguimos fazer e que eu consigo colocar no banco de dados é fácil. Agora, precisa de gente para fazer, né? Porque eu, como disse, eu já não dou conta muito de fazer muita coisa, né? E a convivência tua diária com esse... Com quem? Um monte de peças. Assim. E o que esses objetos representam para você? Representa amor, muito trabalho, né? Que eu dediquei a minha vida a esse trabalho, todo organizado. Eu tenho prazer de olhar e ver aquilo organizado. Então eu estou pensando em me aposentar daqui a 1 ano e meio e eu já estou triste por isso. Mas realmente eu tenho que ir, né? Não vou ficar para pedra, né? Diz o pessoal assim, dona Regina, a senhora vai ser tombada aí dentro. Mas realmente não dá, a gente um dia tem que... Não dá mais, sabe? Vamos dizer, eu já pesquisei, já trabalhei em campo, já fiz pesquisa com a Edith, com a Vera, com o pessoal tudinho, mas não dá mais. Eu tenho que ir embora. Chamavam que eu era guardiã. E tem pessoas que acham que a gente, vamos dizer, é dono disso aqui, mas na realidade não é.
a gente está cumprindo uma ordem, né? Já teve um lance comigo aqui que uma pessoa já trabalhou muito tempo, né? E ele se formou de pesquisador, de doutor. Aí um dia eu estava sozinha, todo mundo tinha viajado, né? Eu estava só. Aí ele veio aqui e disse, eu queria visitar. Aí a Zé disse, sim, você tem ordem para visitar? Aí ele disse, não, mas eu sou fulano de tal. Eu disse, eu sei. Mas se você trouxer um documento do diretor, da chefia, tudinho, você entra. Mas se você não trouxer, você não entra. Aí pronto, quando ele me chamar que eu era guardiã, que eu era não sei o que, tal, aqui dentro, se eu era um leão, era isso, por causa disso aqui, né? Mas na realidade não é, a gente cumpre normas, né? Então a gente não pode abrir mão assim, né? Tem que respeitar, né? Tanto que as pessoas chegam, eu encaminho logo como tem que ser, né? Mas também se não tivesse pessoas como você, né? Como é que ia ser, né? Isso é verdade. A arqueologia fez parte da minha vida. Essa aqui é essa aí, Marival? Isso aqui é um ídolo pé na boca. Isso aqui é da cultura Tapajós. Aqui, na nossa gíria aqui popular, a gente diz agregamento, né? Agregamento porque estamos agregando as pernas, os braços no corpo, né? As pessoas às vezes falam em aplique, né? Mas aqui para nós, na nossa gíria, é um agregamento que a gente chama. Ele é do acervo do museu também, do Museu Guilde. Agora não sei dizer se encontra no museu, porque às vezes as peças vão em exposição para outro museu, né? Outro lugar, e elas trocam de lugar, né? Mas faz parte do acervo do Museu Guilde. Antes de a gente desenvolver esse trabalho aqui na cerâmica, a gente não produzia esse tipo de trabalho, essa linha, por falta do conhecimento, né? Então houve a necessidade de a gente ir atrás do conhecimento dessas peças para poder desenvolver, porque depois do momento que nós participamos de algumas palestras, tivemos acesso às originais, né? Só assim é possível desenvolver esse trabalho. Fora isso não tem como. Muita gente tenta fazer, mas não consegue porque não tem uma base, não viu a peça, assim, não tem uma foto aí. Tem pessoas que têm talento muito grande, mas sem esse conhecimento de pelo menos ver a original, não tem como. O primeiro passo foi a gente aprender, né, um pouco de cada cultura, que nós trabalhamos com a marajoara, a tapajônica, que é essa aqui que eu estou fazendo, né, a maracá e a cunani, né, que são culturas de cerâmica totalmente diferentes. Por mais que lá na mesa, assim, para quem não conhece, pensa que é tudo igual, mas tem uma grande diferença para quem estudou esse tipo de cultura, né? Aí a gente sabe o que a gente está fazendo, pelo menos a cultura que a gente está trabalhando. Por exemplo, essa cultura aqui, que é a cultura tapajônica, ela é mais voltada já para as estatuetas, assim, para peças com formas de pessoas acocoradas, sentadas, índia com bacia. Já o marajoara não, o marajoara já é mais voltado para aqueles vasos decorados, com os desenhos muito bem elaborados, né? O desenho próprio mesmo da cerâmica tapajônica, ele não é tão bem elaborado como o marajoara. Mas, porém, assim, nessa parte de aplique, ela já é muito mais assim, complicada de ser feita, né? A cerâmica marajoara, a cultura, aquele grafismo é único. Não se encontra nenhuma cerâmica assim, um desenho tão bem elaborado como o marajoara.
E a cerâmica tapajônica, ela já é voltada para essa cerâmica que tem bastantes apliques. Né? O desenho, às vezes, passa até, muitas vezes, apercebido. A pessoa não percebe, que é muito pouco. Às vezes só é uma borda, um traço. E agora ela é, das esculturas que nós reproduzimos, é a mais difícil, é a tapajônica. Por ser muito cheia de aplique, ela fica uma cerâmica mais difícil de se reproduzir. Essa é a grande confusão. Se você for em cerâmica, pessoas que não têm esse conhecimento, tudo é marajoara. O pessoal vende mais como marajoara. Uma que a marca marajoara é muito forte, né? Aí a pessoa, às vezes o cliente que vem comprar não sabe o que é cerâmica marajoara. Aí ele pergunta na loja o que é marajoara e a pessoa aponta qualquer coisa. Que na verdade não é, né? A cerâmica, ela tinha aqui na região a cerâmica utilitária, que começou a partir da necessidade das pessoas mesmo, necessidade de ter pote, necessidade de ter alguidar para lavar roupa, para amassar açaí, que açaí era amassado à mão mesmo. Então fazia aqueles alguidares grandes, amassava o açaí ali mesmo. E se vendia também assim, na época, não existia maquinário, né? Aí a produção desse tipo de produto utilitário foi crescendo e começou a ser comercializado. Daqui saía para se vender no ver o peso. E a cerâmica dessa cultura aqui, as pessoas chamam de réplica, né? A arqueológica começou, já foi com o mestre Raimundo Cardoso. E ele começou a confeccionar esse tipo de peça, ele já tinha um talento. Aí se deu início ao desenvolvimento dessas peças aqui de réplica. Que hoje na região, esse tipo aqui é muito pouca gente reproduz. Já voltado pelo lado comercial logo, né? E tudo gira no comercial. Aí essa aqui se faz em série, se faz 50 peças no dia, pode se fazer 5.000 peças no mês, por exemplo. Enquanto essa aqui, além de ser muito lenta, o público também é muito restrito ainda. Né? São colecionadores, são arqueólogos, são pessoas que é uma clientela diferenciada. Então você sabe onde não gira rápido o comércio, o dinheiro, a pessoa não tem muito interesse. Né? Depois que o Raimundo Cardoso começou a produzir como ele era artesão, ele frequentava aqui também o nosso bairro, porque onde ele morava é um pouco afastado aqui do centro, onde se concentra todas as cerâmicas. Aí ele começou a mostrar para nós, para as pessoas que trabalhavam aqui nessa época com esse outro tipo de cerâmica, a cerâmica que ele já estava reproduzindo, que era uma coisa muito diferente, muito bonita. Né? E na época, como ele era o único, também a procura começou a ser muito grande. Aí daí começou o interesse de outras pessoas reproduzir também. Só que não era tão simples assim, reproduzir aquela cerâmica, né? Exigia um conhecimento muito grande como hoje. A gente reproduz cerâmica porque a gente acha interessante a parte cultural. Por exemplo, a cliente chega aqui, por mais que ele não compre, mas ele sai daqui entendendo o que é marajoara. São pessoas que gostam mesmo do tipo dessas peças, né? Mas não é comum assim a pessoa vir atrás dessas peças como vem dessas outras. Né? Se você for assim, alguns sites que tem daqui de Coraci mesmo de cerâmica, aí tá lá a cerâmica marajoara, aí a pessoa acessa o site, né? Aí às vezes chega até aqui nessas cerâmicas, compra a cerâmica, mas não conhece a verdadeira marajoara. Leva, às vezes de fora do Brasil. Ou visitar o Brasil, vai dar logo uma pesquisada, onde tem isso, onde tem aquilo. Aí tem cerâmica que reproduz essa cerâmica local, aí volta para o país dele e não conheceu. Já visitei os museus daí, não sei se vocês já foram já, de Cachoeira de Arari. Esses tipos de peças assim, eu já tive acesso a elas assim. E na Ilha do Marajó, hoje em dia já é um pouco mais complicado você encontrar. Mas já foi assim, muito fácil mesmo. Tinha algumas fazendas lá, que tinha sítio arqueológico, e se pagava por cabeça para visitar o sítio, se encontrasse vestígios, pedaços de peças originais, podia levar. Hoje já é um pouco mais complicado,
Mas já foi assim, já. O pessoal visitava e podia Visitava, se você encontrasse, e era comum você encontrar, porque na época do inverno se chove muito no Marajó. Aí os búfalos vão revirando as terras, aí às vezes os pedaços, não é a peça, né? Mas aqueles pedaços brotam mesmo, normal. E as pessoas levavam mesmo, simples, não tinha fiscalização, nada. Muito turista vinha aqui, aí depois que a gente explica que não é Marajó, e que peças originais é muito difícil encontrar. Eu imagino que tem a senhora que eles quiserem, sabe? Tem para vender. Aí a gente vai explicando, né? Aí digo, aí que chega na parte da réplica, digo, olha, não tem original, mas a gente tem uma referência aqui, que é bem próximo às originais, assim, aí você pode ter como lembrança, né? Aí às vezes muitas das pessoas compram, né? Esse tipo, mas se vem atrás pensando da original, pensando que é fácil, mas só que não é fácil. Quando eu apronto uma peça, vamos supor uma urna daquela ali, eu não faço casa de vender. Parece que depois que vende, aí aquele preço parece que não valia a pena ter vendido, entendeu? Então eu imagino uma como original. E outra coisa, ela na loja assim, as pessoas chegam aí, olha, bate foto, e às vezes já teve situações de vir fazer reportagem daquela peça. É interessante ter ela, entendeu? Não é comum ter, né? Aí eu acho que é por isso que eu acho que eu não venderia, né? Não teria preço, né? Eu vou medir aqui o meio dela, em 4 partes, aqui, o de lá e daqui. Aí, a primeira coisa que eu faço é fazer esses 2 bonecos, o daqui com o de lá, né? Aí já sabe que está o meio certo. Essa peça aqui, ela é muito complicada para a pessoa fazer. Por isso que você não encontra ela assim, porque ela é muito complicada mesmo. Depois dela toda pronta, ela é muito linda essa peça aqui, muito linda mesmo. Mas eu acho que isso aqui num lugar bem ideal para cerveja, dá para vender um preço bem alto. E a função desse vaso? Oi? A função desse vaso, quando os indígenas usavam? Ela era uma urna funerária. Aqui, junto com ela, foi encontrada em algumas urnas, ossos dentro mesmo, alguns pertences pessoais. Né? Ela o nome dela, quando a gente põe lá exposto, fica uma urna funerária Joanes. Numa da palestra da Denise, eu perguntei para ela por que é Joanes, né? Segundo ela disse que a ilha do Marajó, antes de ser ilha do Marajó, era a Ilha Grande de Joanes, né? Então por isso que o nome da urna é Joanes. As interpretações com relação à arqueologia do Marajó variaram muito ao longo do tempo, né? Na verdade, sempre impressionou muito todo mundo que pesquisou lá a questão da altura desses tesos, né? E da riqueza do material que se encontrava lá. Então, todos os pesquisadores que trabalharam desde o final do século XIX já notaram que era uma construção artificial, que aquilo não era natural, né? Perceberam que haviam várias camadas, né? Como diferentes camadas de ocupação, e no meio dessas camadas encontraram vestígios de fogueiras, né? De moradia mesmo, pisos, coisas desse tipo, e muita cerâmica, alguns objetos líticos e esses enterramentos, né? Que em geral, sim, todos relatam que você encontrava esses enterramentos mais ou menos agrupados, né? Então tem um monte de conhecimento que vem assim, dessas primeiras escavações e dessas retiradas de material arqueológico ao longo do tempo. Quando a Beth Meggers foi fazer o trabalho no Marajó, ela já conhecia que existia essa cultura marajoara, todo mundo já conhecia, mas não se conhecia que existiam outras ocupações na ilha também. Então o trabalho dela foi muito importante porque ela selecionou uma área e fez uma prospecção, né, identificou vários tipos de sítios diferentes
e propôs o que seria uma sequência dessa ocupação do Marajó. Na época, na final da década de 40, ainda não se usava a datação radiocarbônica, né? E a ideia, então, que ela apresentou com relação a esse desenvolvimento cultural é que você teria várias ocupações, né, que ela chamou de fases arqueológicas distintas, e essa fase marajoara era dessa sociedade mais desenvolvida. Como era muito diferente daquilo que se via em outros locais, e assim, comparando, por exemplo, com as informações que se tinha sobre as sociedades indígenas, essa coisa, por exemplo, dos sepultamentos nessas urnas funerárias, nessa quantidade muito grande de uma cerâmica super decorada, de estatuetas, outros tipos de materiais, dava a ideia de que essa sociedade era diferente das demais sociedades indígenas que se conhecia, tanto da arqueologia quanto da etnografia, e que eles deviam ter vindo de fora, provavelmente. Então isso até se combinava muito com o pensamento do final do século XIX, de que havia, como que nesse local de ambiente tropical, uma degeneração social. E que, então, essa sociedade sendo mais avançada, ela obrigatoriamente teria que vir de fora, né? Essas explicações difusionistas e tudo isso. Depois, na década de 80, Ana Roosevelt fez pesquisas no Marajó e ela resgatou algumas das informações antigas que tinham sido minimizadas também, né? Então, ela mostrou, uma das coisas que foi importante é que esses tesos que a Beth Meggers tinha, na verdade, feito uma classificação em tesos cemitério e tesos habitação, né? A Ana Roosevelt mostrou que mesmo esses tesos cemitério, eles tinham estruturas domésticas, ou seja, eles não eram simplesmente cemitérios, né? Eles eram provavelmente o local de morada da elite, então eles enterravam os mortos no mesmo local e moravam ali, né? Então, para Ana Roosevelt, a principal distinção era entre a elite e os comuns, né? Não entre cemitério e habitação. Então você teria uma sociedade estratificada, né? Ela, na verdade, como ela não chegou a fazer um levantamento do tipo do que a Beth Meggers tinha feito, ela focou muito só nesses tesos cerimoniais. Então, quando ela colocava no mapa todos esses tesos cerimoniais, mais tarde ela chegou à conclusão de que você não tinha uma sociedade, na verdade, hierárquica, porque todos os tesos eram muito parecidos. Claro, eles tinham diferenças locais, mas todos eles tinham sepultamentos, né, tinham estruturas domésticas, quer dizer, todas essas características aconteciam em todos eles. Então, em 99, ela publica um paper em que ela fala que a sociedade marajoara, na verdade, ela não era estratificada, né? Era uma sociedade heterárquica, como ela chamou. Então, você tinha, mais ou menos em todos os lugares, a ocupação era semelhante. Geralmente se pensa numa sociedade demograficamente densa, complexa, você tem que ter uma agricultura muito desenvolvida, né? E outros teóricos, até quem não estava, vamos dizer, pesquisando diretamente a arqueologia do Marajó, achava que talvez, por exemplo, os tesos fossem locais para plantação, como a gente vê em outras partes, por exemplo, como na Amazônia boliviana, que você tem campos elevados para cultivo, né? Esse tipo de coisa. Só que quem conhece a realidade do Marajó sabe que isso realmente é impossível, né? Porque esse local onde os tesos estão localizados, você tem um solo muito argiloso e você tem essas inundações, né, periódicas. E na verdade o único local de moradia mesmo é em cima dos próprios tesos, né? E eles não são tão grandes que permitiriam que você plantasse e morasse no mesmo lugar, né? Então isso é uma coisa que, assim, para mim era muito claro que não era possível, né? E eu tive, eu acho que um pouco de sorte também de poder ter essa oportunidade de visitar esses locais dos tesos em várias épocas diferentes do ano, né? E perceber essas diferenças na ecologia do lugar. Que é uma coisa, na verdade, que vários autores e mesmo romancistas que trabalham o Marajó falam isso, né? O Padre Galo tem um livro que ele escreveu chamado A Ditadura da Água, né? A importância da água na vida das pessoas. E quando a gente fala, por exemplo, em deslocamento no Marajó, isso fica muito claro. Porque se está na época da seca, você vai de um jeito, se está na época da cheia, você vai de outro jeito. Se está na época da lama, talvez você não vá de jeito nenhum, né? Porque o deslocamento às vezes é quase impossível. Então isso me chamou muita atenção. O primeiro
teso, na verdade, que eu visitei foi do Pecoaquara, né, quando eu estava trabalhando no Médio Rio Anajás. Foi por informações de pessoas ali que falaram que estavam, inclusive, retirando peças de lá. E como era mais próximo para ir, então a gente organizou uma expediçãozinha no fim de semana para ir lá visitar. E quando a gente chegou, depois de muitas horas, né, de lancha para chegar até lá, entrando por um igarapé do Pecoaquara, que estava muito baixo na época, e foi muito difícil a gente chegar até o final, né, até o final do igarapé. E quando a gente chegou lá, tinham 3 tesos, né, de 3 tamanhos diferentes, e num deles a gente encontrou buracos de retirada de material arqueológico. E no teso menor tinha uma casa onde morava uma mulher e seus filhos, né. E quando a gente chegou, ela falou: olha, se vocês tivessem demorado mais uma semana, vocês não me encontrariam mais aqui. Por que? A gente perguntou. Ela disse: porque eu não posso ficar aqui na época da seca, porque a gente fica sem água, né? E eu comecei a pensar: mas como isso é possível, né? Como esses caras viviam aqui se não havia água, né? Então alguma coisa tinha que ser feita. Será que isso aqui era realmente um local só cerimonial que eles vinham aqui numa época, né, para fazer esse sepultamento? Será que eles não moravam o ano inteiro aqui? Como que isso poderia acontecer? E depois, pesquisando outros locais, no Alto Rio Camutins, por exemplo, que é um afluente do Anajás, era a mesma coisa. Lá no final do rio tem uma fazenda, moravam umas pessoas numa situação extremamente difícil, né, com pouca água. E aí eu comecei a ver que todo esse ter ou não ter água nesses locais dependia e depende de manejo, né? Então, se hoje em dia alguns locais não são mais habitáveis, é porque pararam de manejar a água, justamente, né? Então, tem todo um histórico no Marajó de pessoas subindo os rios para fazer essa pesca intensiva na área das cabeceiras, né? E que é o lugar onde esses marajoaras justamente habitavam. A construção dos tesos, ela ocorre como efeito também de todo esse manejo que eles fazem, um manejo ecológico que eles fazem na cabeceira dos rios. Então, aproveitando uma situação que já é natural, digamos assim, da dinâmica hidrológica da ilha, né, e da dinâmica dessas populações de peixes, eles aproveitaram isso para poder produzir uma quantidade de excedente alimentício muito alto que permitisse o crescimento demográfico deles. O Teso dos Bichos, ele é um sítio arqueológico que foi um dos primeiros a ser escavados, né? Já desde o final do século XIX, então muito material já foi retirado de lá. E sempre foi um teso que chamou atenção pela qualidade, né, do material que poderia ser encontrado. Fica mais próximo de Cachoeira do Arari, eu acho que é um dos mais fáceis de atingir. E a Ana Roosevelt, quando ela escavou lá, na década de 80, ela já não encontrou, por exemplo, nenhum sepultamento, né? Mas se a gente for ver relatos de pessoas que escavaram antes, tinham encontrado sepultamentos no local. Então, eu acho que uns 2 metros, pelo menos, do teso, pelo menos da parte de cima, já tinha ido embora quando ela chega para trabalhar. E mesmo hoje em dia tem vários, né, buracos de escavações, e com o tempo e com a subida do gado lá em cima e as chuvas, ele vem, né, se deteriorando muito, tem um processo erosivo muito sério lá. Sobre essa coleta do material arqueológico, né? No Marajó tem uma tradição já de coleta do material há muito tempo, né? Porque muitas vezes essa coleta foi estimulada. Eu acho que justamente porque vinham pessoas de fora interessadas, né? Tanto colecionadores quanto jornalistas. Isso a gente está falando assim lá do começo do século XX já, né? Às vezes até um estudioso de um museu que vai lá, isso desperta a curiosidade das pessoas e também vem essa possibilidade, talvez, de retirar esse material para vender, né? Então, a gente, quando vai ler relatos, né, de colecionadores e de pesquisadores, a gente percebe isso, que originalmente as pessoas não davam muita importância, né, mas que elas começam a se sentir estimuladas
ou ajudar as pessoas e ver o valor que esses objetos têm, né? Ou então retirar para guardar às vezes em casa e quem sabe futuramente vender, né? Eu em geral não vi lá assim um interesse das pessoas de colecionar porque elas acham bonito, porque elas dão um valor, mas me parece que é um valor que outros dão, né? E que em determinado momento elas acham que aquilo ali possa ser interessante. Até porque já me procuraram, por exemplo, para dizer que tinham encontrado coisas na expectativa de que eu iria comprar, né, algum objeto assim. Então tem toda essa questão. Algumas pessoas também acabaram dizendo que o Padre Galo estimulava, chegou a estimular isso. Claro, porque ele, na verdade, ele se interessou, né, quando ele viu os cacos de cerâmica decorados, ele achou que poderia aquilo de alguma maneira se transformar em renda para as pessoas, né? Não em renda para vender o objeto, mas no museu, que as pessoas viessem para o museu, né? Ou então que pudessem fazer, como eles acabaram fazendo, réplicas ou coisas decoradas, né, com os desenhos da cerâmica para vender, como as camisas bordadas que eles faziam. Então ele viu essa possibilidade. Então algumas pessoas dizem que o fato dele pedir para as pessoas também teria estimulado, né? Porque na verdade, durante um determinado momento, as pessoas sabiam que o padre gostava daquelas coisas, então eles também iam buscar para poder levar para o museu, né? Mas isso é claro que não é, assim, eu acho, um fator maior de destruição de sítio arqueológico. Sem dúvida nenhuma foi esse comércio ilegal que levou a isso, e principalmente assim, os principais agentes da destruição sempre foram os próprios fazendeiros, porque uma pessoa individualmente ela pode ir lá talvez gastar um dia tentando tirar uma peça, né? Ou às vezes, como aconteceu em diversos locais, pelo fato deles não terem vasilhas grandes, por exemplo, para guardar água, né? Iam lá, desenterravam uma vasilha para trazer para casa. Então, mas isso aí são coisas assim, eu acho que bem pontuais, que é muito diferente de você, como muitos fazendeiros fizeram, de contratar várias pessoas, né, uma equipe para ficar meses escavando e retirando peças, né. Aí o impacto geralmente, né, é bem diferente, foi um impacto assim muito sério em alguns sítios. Chega no porto do Camará e porto hidroviário que serve para os 4 municípios, Salvaterra, Açores, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, né? E outros locais que quiserem como ponto de partida. E Cachoeira do Arari é um município próximo de Belém, tem 60 quilômetros de distância em linha reta, né? E a gente depende do porto de lá porque é a estrutura que tem lá, né? Sou nativo da Ilha de Marajó, nasci, me criei, estudei. Na verdade, a grande universidade que eu tive foi o Padre Giovanni Galo, né? A minha própria vivência com ele, os 10 anos de vivência, me deu um suporte de conhecer a vida, a política, todos os tipos de assuntos. Na verdade, quem conviveu com ele esses anos aí teve essa formação, que eu digo. Que não nasceu aqui o museu, nasceu em Santa Cruz, né? Ele veio de Santa Cruz, teve todo um problema político lá, e o museu migrou de lá. A Polícia Federal trouxe ele e veio para cá. Eu era bem jovem na época, quando o museu veio se implantar em Cachoeira. Então, o museu já tinha uma proposta. A proposta ousada era que ele não é o museu de Cachoeira nem de Santa Cruz, ele é o museu do Marajó, ele é um representante da ilha de Marajó como um todo. Então o museu veio com a proposta de desenvolver a região através da cultura. A proposta do Padre Giovanni era muito ousada. Essa proposta foi justamente a coleta de dados de tudo que o homem marajoara tinha e fazia a comparação que se o homem amazônico de outra região da Amazônia tinha esse mesmo costume.
A ideia é que, por exemplo, o Windows se chama as janelas. Então as janelas, o museu tem as janelas, só que na parte mecânica, não no clique, mas na parte mecânica, quando tu levanta, abre-se uma janela. Né? Então é essa a grande ideia do museu, as janelas que se abrem. Você tem que mexer nela, pegar nas peças, que é diferenciado pelo fato seguinte, que o brasileiro tem os olhos na ponta dos dedos. Né? Ele dizia isso. Então você tem que virar, revirar e ler os textos que estão lá. Diferente do Windows do Bill Gates, que você vai clicando, vai aparecendo na tela, numa tela. São computadores caipiras, segundo ele dizia. Ele brincava muito com isso. Ele dizia que o Bill Gates teve a mesma ideia que ele, só que o museu nasceu em 1970 e o Bill Gates veio com a ideia em 1983. Então a ideia dele é muito mais antiga que a do Bill Gates. Ele brincava com isso, ele falava isso. Eu sabia que ele fazia pesquisa, o povo começou a mandar peças para ele, doar peças para ele. E o padre foi coletando essas coisas e botando nas exposições. E fora outras peças que isso não foi descrito, na verdade, por nada. Porque eu não sei a profundidade, não sei... Algumas referências arqueológicas eu não posso dar das peças. A procedência, por exemplo. A procedência de algumas ele dava. Tem material do Teso dos Bichos? Com certeza tem. Eu não sei identificar quais são as peças. Né? Porque era tipo assim, doavam, mas na época não tinha pessoas adequadas para fazer um tombamento daquela peça. Isso veio muito depois que ele foi nos capacitando para isso. Né? Eu sou artesão e restaurador de peças arqueológicas, né? Essas peças chegam assim, por exemplo, o pescador ele tá lá no lago e passou lá, pescou uma peça e diz, ó, Paulinho, tá aqui a peça. Quer dizer, hoje não tem. Antes a referência era o Padre Giovanni, né? Aí nunca trouxeram peças para mim, era o Padre Giovanni, todo mundo levava para ele. O Padre Giovanni às vezes, por esse cuidado, gratificava, dava 10 reais, 20 reais, não era que ele comprasse a peça. Mas estava em boas mãos, a peça chegava no museu. Né? O cara teve o trabalho de trazer e tal. Mas também dizia, olha, se você puder deixar lá, deixe lá, não traga. Não, mas eu encontrei dentro do rio, eu tarrafiei, ela veio na minha tarrafa. Eu não cavei para tirar. Né? Geralmente, nesses lagos, tipo, quem viu o Teso dos Bichos vê como é que ele se degrada e cai. E eu tenho algumas partes que ficam realmente cobertas. E muitas das peças vinham assim, principalmente os cacos menores, né? Famílias, muitas delas têm em casa, né? Acham no quintal. Sim. Era uma prática, ainda continua? Era uma prática isso daí, né? Era uma prática ao ponto que há uns 4 anos atrás eu fui na casa, tinha uma igaçaba enorme e ela estava cheia de água mesmo, era um depósito de água. Por exemplo, quando se encontrava isso, era como não tem, as famílias ainda são bem pobres, mas até que melhorou um pouco. Encontrar uma vasilha daquela para depositar água era importante tê-la, né? No caso, usava-se muito pote, na verdade, nas épocas. Isso depois veio melhorando, veio o plástico, aí essas coisas começaram a ficar um pouco no canto da casa lá. Não sabia muito o que fazer, davam também para o padre, né? Quando sabiam. Tinha uma função utilitária. Achava... Isso, para às vezes fazer depósito de água, principalmente depósito de água. As urnas funerárias maiores, principalmente elas, né? E as pessoas não sabiam que eram... Eles sabiam que eram que era coisa de índio, mas não dava a importância arqueológica que nós damos hoje, né? Agora tem uma que você está restaurando, né? Essa aqui é uma peça, eu acho uma das peças mais bonitas que eu já vi. De todo o acervo do museu, tem muitas peças bonitas, mas essa é uma peça especial, com certeza... deveria ser de uma pessoa especial ou de um ente querido muito especial, né? Pode mostrar pra gente? O que você acha que é essa peça aí? Bom, isso aqui eu acredito que seja uma urna funerária de um bebê ou de alguma coisa, pode ser até de um bebê que foi perdido, eu acredito, porque é muito pequena, né? Mas ela tem, segundo a minha pouca informação, ela tem assim, toda a característica de ser uma urna funerária, porque todas as urnas que a gente encontra, ela tem esse furo aqui, segundo as informações, as urnas funerárias têm esse furo aqui. Não sei qual é, se é a decomposição de algum gás, alguma coisa, não sei, dos gases, não sei. E acredito que deveria ter uma tampa, porque há vestígio de tampa aqui dela, né? Algumas peças que eu tenho lá, pedaços de tampa.
Eu estou tentando restaurar, voltar às minhas habilidades. Quando eu fui restaurador do museu, né? Não está na fase terminal, vou fazer limpeza, vou fazer alguns acabamentos, ainda que faltam, né? Como você se formou no restauro? O Padre Giovanni, ele tinha essa preocupação, ele sabia que dificilmente ia ter um arqueólogo ou ia ter pessoas dentro do museu, porque o museu não podia pagar ninguém, além, se não fosse uma pessoa, um caboclo daqui que morasse aqui, tivesse afinidade com aqui, né? Então, o que foi que ele articulou? Ele sabia das minhas habilidades já, eu acredito que era essa a intenção quando ele me cogitou para ir com ele, sabia das minhas habilidades como restaurador de imagens sacras. Minha família toda tem uma tradição de imagens sacras. Paulo, a gente sabe que aqui na região tem muitos fazendeiros que formaram coleções. O padre tentou, junto a esses fazendeiros, a doação dessas coleções, fora esses que você comentou na tua fala? O museu já veio praticamente todas essas peças, já vieram praticamente todas de Santa Cruz do Arari, quando elas vieram de lá. Quando nós encontramos o museu, ele já estava praticamente, eu acho que 80% a 90% pronto, né? Ele só foi feito implantação aqui e as pesquisas que foram melhoradas e colocadas, né? Na verdade, eu não posso te dar essa informação, mas eu acredito que os fazendeiros sabiam que ele estava coletando peças e era o Museu do Marajó, porque a ideia era colocar que não era de Cachoeira nem de Santa Cruz, era do Marajó. Eles se interessavam em colocar, né? Mas muitos não se interessavam, sabiam do valor às vezes, até porque a legislação antes não preservava e existia muito tráfico de peças, levavam peças para grandes museus, grandes coleções. Era mais importante vender as peças do que, né, manter em casa, principalmente os que tinham mais informações, né? Quem não tinha informação, como eu estou dizendo, acabou não ter informação. Ninguém fazia uma proposta para eles. Nos anos 80, 90, isso daí era uma prática de levarem peças daqui para grandes museus. Santarém está em cima de vários sítios arqueológicos, né? Assim, se a gente anda pela cidade, você percebe que a arqueologia está representada nos comércios, lojas com o nome de Muiraquitã, praças com vários objetos da arqueologia. Mas se você começa a ver mais a fundo, esse simbolismo ele é superficial. As pessoas não conhecem de fato o que está representado ali, né? Então, assim, com toda essa riqueza, desde os sítios da cidade, talvez, né, o sítio Aldeia seja o sítio maior, o maior dos sítios arqueológicos da Amazônia, né? Assim, as pesquisas da Ana Roosevelt propõem que aqui seria um dos maiores assentamentos humanos do período pré-colonial. A gente tem as ocupações mais antigas da Amazônia aqui na região, né? Monte Alegre, a grande região de Santarém. Os sambaquis mais antigos da América do Sul estão aqui na região também. Então, né, assim, Santarém e a arqueologia têm uma relação muito forte, assim. E criar um curso de arqueologia aqui, eu acho que além, né, da importância fundamental de formar arqueólogos para trabalhar no Brasil, tem essa ideia de fazer uma relação mais próxima com a comunidade também, né, para que se desperte um pouco o verdadeiro sentido da arqueologia, né, para que esse Muiraquitã, da loja do Muiraquitã, ele passe a fazer algum sentido do ponto de vista histórico também. Que a gente percebe também que mesmo fervilhando a arqueologia aqui, a arqueologia, né, tá num segundo plano aqui, não tem um museu de fato na cidade, não tem, né, a pesquisa que é produzida aqui é produzida para fora, não tem uma pesquisa produzida para a cidade. Então eu acho que a importância de fazer um curso de arqueologia aqui é para tentar reverter um pouco essa situação, para produzir arqueologia em Santarém para Santarém. Porque durante anos a arqueologia saiu daqui. A arqueologia saiu, as coleções saíram, né? Assim, provavelmente se vocês forem entrevistar as pessoas da cidade, eles vão falar do material do Birajara, do material que foi roubado de Santarém, essa é a palavra que eles usam, né? Assim, mas eu me pergunto, e se o material tivesse ficado aqui? Em que condições será que ele estaria, né? Então, assim, pensando nisso, acho que ter saído garantiu a conservação, de uma certa forma, né? Assim, a gente olha as coleções que permaneceram, o estado delas é muito precário. Então, acho que tem que pensar na arqueologia daqui para frente, porque ficar pensando em recuperar o que foi,
Aí acho que a gente tem que pensar em pegar o que ainda tem, né, que tem muito e que está sendo destruído num processo acelerado até. Não adianta você ter coleções, mas você não ter resultados sobre o que de fato significam aquelas coleções. Então acho que a arqueologia da Universidade de Santarém tem que ser pensada nesses moldes. A gente tem situações diversificadas, assim, desde principalmente pessoas do interior nos procuram muito para doar peças que eles encontraram, que caiu do barranco do rio, que foi furar uma fossa e encontrou um material e tal. Mas as pessoas da cidade, as coleções estão na mão de um outro tipo de público, assim, então eles, né, não nos procuram, assim. Eu acho que, e também por conta das histórias do que se especula sobre as coleções, que fulano vendeu por $1 milhão, que, né, foi roubado, que foi isso, que levaram embora. Eu acho que tem esse sentimento de perda, tem um apego muito grande dos colecionadores com as coleções também, assim, de achar que enquanto estiver sob o poder do colecionador, está mantido aqui na região, né? E aí tem uma certa dúvida se vem para a universidade, se vai permanecer na universidade, né? Ou se vai embora. Então acho que um trabalho educativo mesmo, assim, para mostrar o que é de fato o papel da universidade com o estudo de arqueologia, vai poder fazer um diferencial nessa questão, mas a situação que a gente vê é essa ainda. A gente ainda não se aproximou deles e eles também não se aproximaram. A colonização começou aqui em 1661. Santarém tinha apenas um bairro, que era o bairro central e da aldeia, né? Porque o bairro central, onde foi iniciada a cidade, e a aldeia onde foram aldeados os índios para serem aculturados. A gente sabe que o senhor tem um acervo, o senhor é um historiador da cidade e tem um interesse pela arqueologia, né? Sim. O senhor poderia contar como surgiu o seu interesse pela arqueologia e a arqueologia do lugar, os objetos que o senhor encontrou, adquiriu? Como que é a história da coleção do senhor? Eu realmente me interessei quando, ainda estudante, eu frequentava a residência do Dr. Inácio Birajara Bente de Souza, que era um aparentado do meu pai, que era advogado aqui, e posteriormente fui ser meu professor no Colégio Rodrigues dos Santos. E lá ele iniciou uma coleção, se interessou. E nessa convivência eu comecei também a me interessar. Ele era uma pessoa extremamente interessada, estudioso do assunto, apesar de ser leigo no assunto, mas ele tinha alcance a informações que eu não tinha. E em conversa ele me informava. E depois nas exposições que ele fez na casa dele, era muito interessante que educava muito a gente, certo? Ele chegou a ter uma das maiores coleções que se conhece. E depois outras pessoas também aqui na cidade quiseram imitá-lo. Como tinha bastante acervo na cidade, e principalmente em determinado momento houve um avalanche de acervo, quando escavaram a Praça Rodrigues dos Santos. Tratorizaram a praça. Então houve assim uma avalanche de acervo. E o Dr. Inácio Birajara, ainda no afã de aumentar a coleção dele, ele abriu assim, ia para lá com a garotada e o garoto colheu. O trator quase faltava amassar os moleques, porque os objetos iam na frente, os moleques tiravam, e ele dava qualquer trocado para os moleques. E ele fez esse acervo enorme. A maior parte foi tirada ali. Mas toda a área da aldeia de Santarém, inclusive alguma parte na Rui Barbosa, eu lembro que se colhia muito, principalmente após as grandes chuvas, quando a erosão descobria e cavava o solo, ele descobria vários acervos na parte da Rui Barbosa para baixo. E esses garotos catavam e o doutor Birajara catalogava. Então eu comecei a me interessar por isso aí. E essa coleção do doutor Birajara foi aumentando. E chegou ao ponto de ele ter a necessidade de fazer por conta própria os expositores. Parecido com aqueles expositores que estão hoje ainda no Centro Cultural João Fona. Porque era muita gente e ele sabia que se ele deixasse lá a revelia ia desaparecer. Aí ele procurava entender, e dentro do entendimento ele explicava para a gente
de onde veio a origem, por que aquilo. E aquilo é uma curiosidade que me chamava muita atenção. E insistentemente eu ia lá. Quando tinha um folga, eu ia para lá bater papo com ele, e ele me dava confiança, e nós ficávamos no bate-papo. E eu comecei a gostar da coisa. E depois, isso é uma questão de gostar. Foi um dos hobbies que eu criei na vida. E os objetos, né? Como que o senhor começou a montar a sua coleção? A minha coleção era muito pequenina. Depois, quando eu fui para a Casa da Cultura, nós desenvolvemos lá, fizemos a catalogação da Casa da Cultura, né? O IFAM nos mandou um recurso, e nós fizemos a catalogação, veio a doutora Guapindaia de Belém para fazer a catalogação. E mesmo depois da catalogação, nós ainda conseguimos colocar alguns objetos lá que não estão catalogados. Eu até não tenho visto lá uma ponta de seta que nós deixamos lá. O senhor esteve à frente do Centro da Cultura? O senhor foi diretor? Eu fui secretário de Cultura. De 97 a 2000. Nós estivemos lá ajudando. Apesar de que nessa parte aí, nós só tivemos melhorar aquilo ali, fazer aqueles mostruários, né? Você chama a doutora Vera Guapindaia para fazer essa coisa. Foi o que nós conseguimos fazer efetivo nessa parte aí. Não conseguimos a climatização, que era uma necessidade, né? A nossa reserva também lá é muito deficiente, excessivamente deficiente, não conseguimos aumentar. E ficamos lá. Mas o que nós podemos ainda colocar lá, eu me lembro essa ponta de seta aí que eu achava muito interessante, porque senão eu devo procurar lá para cobrar, sabe, onde é que está. Eu tenho muito mexeram tudo que nós fizemos lá. Quando nós visitamos pela primeira vez o Centro Cultural no começo do ano, né, a impressão que deu é de que tem pouca peça lá. A quantidade de material arqueológico que existe na região, né, a gente achava que ia encontrar mais lá, e não tem uma sala que está totalmente vazia, né? Nós visitamos a reserva técnica lá do Centro Cultural, ela está abandonada. Totalmente. Uma situação terrível mesmo. Totalmente. Não há espaço, porque o acervo realmente, o grande acervo de Santarém foi esse que foi transferido para a Universidade de São Paulo, certo? Inclusive do Dr. Inácio Birajara, essa parte que está aqui foi uma pequena parte que ele, como amante de Santarém, reservou para Santarém. E ele já doente, já não trabalhava mais, ele precisava de recurso para se tratar, ele era diabético. E ele procurou então vender para ter recurso para se tratar. E não encontrou ninguém. Ele sempre falava para a gente, poxa, a gente vai perder um patrimônio. Até que, graças a Deus, a universidade se interessou, está preservando lá, muito bem preservada, que eu sei, e ficou um resto. E quando o governador do Pará, que era o Guilhom, Fernando Leão Guilhom, se interessou e conseguiu uma verba a fundo perdido no Banco da Amazônia e comprou e deu. Mas deu para Santarém e o executivo de Santarém não se interessou, ninguém se interessou. Ficou na Casa da Cultura arrumada no chão, literalmente no chão. E lá ficou o seguinte, cada visitante importante que chegava aqui, o prefeito levava lá para ver e tirava uma peça e presenteava o visitante. E a população de Santarém, o senhor acha que ela valoriza esse passado indígena, essas peças arqueológicas? Olha, as pessoas que têm cultura, sim. A grande maioria, por exemplo, isso teria que começar pelos nossos administradores, e que nem todos têm. Quando eu fui vereador, era comum me chamarem de criador de dinossauro e outros pejorativos, porque eu falava um pouco de cultura, né? E eu nunca me senti ofendido por isso, muito pelo contrário, me sentia valorizado, porque eu acho que tem um valor muito grande, né, a preservação cultural, e isso aí faz parte de quem. Mas só diz um amigo que eu tenho que só compra arroz quem não tem arroz, só compra feijão quem não tem feijão, mas só compra cultura quem tem cultura.
Não existe ninguém que vá atrás de um acervo cultural e não tenha cultura. A gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Se você não conhecer, não valoriza. E eu tenho uma pena, porque a Santarém está deixando a história escapulir. Se a gente pudesse, eu vou repetir, se a gente pudesse criar em Santarém um museu, mas um museu, não é? Esse aí eu ando com uma preocupação, porque se a gente perder uma peça daquela, ai meu Deus, eu gosto muito do meu prefeito, do meu colega de Câmara, meu compadre, meu amigo, e tem que ter uma responsabilidade maior por aquele acervo, sabe? E do tempo que eu estava lá já era muito vulnerável, agora está pior um pouco. O senhor pensou já em doar a sua coleção para alguma instituição? Olha, o que eu tiver eu dou para Santarém. Enquanto não tiver uma instituição séria aqui... Para Santarém. Tenho mais ambição pela vida. Eu tenho a vaidade de deixar, certo? Se eu tiver 3 ou 4 objetos e participar disso efetivamente, lutar para que isso aconteça, entendeu? Isso eu acho mais importante, porque nós já tivemos, eu estou dizendo, o prefeito dava aí as peças. E vou na cidade fazer garimpagem. Um patrimônio tão grande como o nosso, admirado pelo mundo todo e que nós não estamos sabendo valorizar. Eu acho que esse é um fato muito importante, mesmo porque hoje Santarém se aponta como uma cidade universitária. E não justifica nós adquirirmos tanto conhecimento e esquecermos da nossa história. Eu acho que esse é um ponto importante para que a gente possa preservar, e esse é o momento. Se nós tardarmos para fazer isso, não temos mais condição, não tem volta, infelizmente. Tá ótimo. Na minha opinião, era uma vasilha que eles usavam, aí eles, nas vasilhas, eles faziam todas as formas que eles viam nos animais, entendeu? Eu acho que os índios faziam as formas que eles viam. Olha, aqui é um jacaré, mas era uma vasilha deles. Botaram alguma coisa, comer, sei lá. Pra mim, na minha opinião, é isso. Já fui mesmo pegar no barro depois que meu esposo, ele já trabalhava, né? Aí eu vendo ele trabalhar e aí eu comecei a pegar no barro. Aí eu disse para ele que eu fazia, ele disse eu não fazia, eu disse eu faço. Aí eu comecei a fazer daí por diante, até hoje. E um dia ela falou aí na mesa, ela falou, eu faço isso, eu falei, tu não faz. Aí ela disse, não, começou a insistir, eu falei, vou testar, né? E falei, vou apostar que tu não é capaz. E fui dormir. Quando eu amanheci, estava em cima da mesa uma peça, eu falei, tipo assim, não estava acreditando, né? E aí faz outra, aí aí eu senti que ela também sabia reproduzir, né? Mas não tinha técnica, aí eu fui repassando, é assim, então. E aí foi rápido, foi uma coisa que descobriu nela assim muito rápido. Inclusive tinha alguns cursos que ela fez que vinha gente de fora, e a técnica que ela fazia, muito artesanal, os caras não conheciam. Né? Tinham pessoas que chegavam que faziam peças tapajônicas, que geralmente as estatuetas elas são ocas, né? E as pessoas faziam maciça, e ela fazia dela outra, mas como? Ela acabava repassando, né? Tudo. Então, e aí depois desses cursos que ela fez, aí aprimorou mais. E eu trabalhei muito com cerâmica tapajônica também. Você vê na tapajônica macaco, sapos, né? Cobra, animais mesmo característicos daqui da região do Vale do Tapajós. Eu não é puxando, como diz o caboclo, saco, mas eu acho que a tapajônica ela é muito mais bonita que a marajoara. Claro que cada um tem o seu valor, né? Tem a sua beleza. Mas, por exemplo, um vaso de gargalo, sabe? Eu olho assim, eu vejo
é uma peça totalmente barroca, sabe? Com muitos elementos, mas não tem aquele excesso, é uma harmonia assim, sabe? Uma coisa como se tivesse sido projetada, bem elaborada, e no final você vê que as pinturas... É um conjunto harmônico, com várias esculturas. Então eu acho que ela é bem mais rica que a Marajoara, né? E a partir das teses desses grandes estudiosos, que uns dizem que veio do Andes, essa civilização toda, outros dizem que é do Marajó, eu acredito, depois de tudo isso, eu acho que tudo começou aqui. Não porque eu sou daqui, mas eu acho que tudo começou aqui, né? E aí foi se expandindo, né? Eles foram indo com a chegada dos jesuítas, essa coisa toda, porque aí, por exemplo, a nação da Tapajós era uma nação muito grande, e de repente esses índios sumiram, né? Foram dizimados, foram acabados, e aqueles que escaparam subiram, e aí com isso levaram sua cultura e foi espalhando. Mas se você pegar Santarém, depois Óbidos, Oriximiná, você vê que existe nos trabalhos de cerâmica o traço tapajônico, mas ele vai se perdendo e vai entrando outros elementos já daquela região e vai subindo. Quando você chega do Peru para lá, já claro, muda o material e o desenho é outro, mas alguma coisa aparece. Muitas vezes o Muriaquitã, ele é muito presente nessas civilizações, mas os Muriaquitãs são totalmente de outra forma, né? O Muriaquitã que tem que a gente vê nos maias, os incas, é totalmente diferente dos daqui da região, né? Então eu acho que tudo começou aqui, e aí essa civilização. E aí alguns desceram o Marajó, mas no Marajó eu acredito que também já tinha um grupo isolado com essa cerâmica já sólida lá. Tanto que não mudou, né? E você não vê elementos do Marajó em outras regiões. É muito característico de lá. Ainda se encontra muita peça aqui, acabando em construção. O bairro da Aldeia, ele passou a ser bairro da Aldeia porque ali no mercado era onde era a aldeia dos Tapajós. Então as pessoas foram morando, foram construindo em cima. Então, né, já houve várias construções aqui que as pessoas vão construir e acabam encontrando, né? Acho que uns 3 meses, 4 meses atrás foi encontrada uma faixa de 13 peças, né? É raso mesmo, não é coisa profunda. E a maioria dessas peças foram embora. Foram para onde? Muitas para a Europa, São Paulo, Rio. As peças do Birajara, a maioria foi encontrada onde hoje é a Praça Rodrigo dos Santos, em frente ao Mercado Moldeiro. Aquela praça ali, vocês observarem, ela tem um buraco, né? Foi porque foi escavado. Então ali era onde tinha um maior sítio na época. Quando foi construída a Cargill, houve um movimento muito grande, houve uma briga, né, para não construírem. Porque ali é um sítio, aquele galpão da Cargill ali é um sítio, foi construído em cima de um sítio. Tinha a praia, acabou com a praia, né, mas ali é um sítio. Quer dizer, se perdeu muita coisa ali, tem muita coisa assim. Quer dizer, a grana, né, progresso, acaba levando, né, e você sabe que as pessoas hoje em dia são muito materialistas, né, e o capitalismo ele é galopante, então, e atropelador, então, se você mexe com cultura e você não tem grana, e o cara vem com soja e tem grana, então, né, infelizmente a cultura vai perdendo, né? E isso a gente tem que mudar, sabe? Eu acho que muitas vezes eu brigo muito com o poder público, geralmente eu estou fora dos eventos do poder público porque eu bato de frente, eu não aceito, eu não engulo, sabe? Já engoli muito, né? Então eu falo mesmo, né? E as pessoas às vezes ficam chateadas porque a verdade dói, então o poder público tem muita culpa porque não investe na cultura. Eu costumo dizer que Santarém foi a cidade do já teve. Nós já tivemos escola de arte aqui. Já tivemos programações culturais que tinham assim constantemente, hoje em dia não tem. Olha, eu tenho essas 3 peças aqui. Era uma exposição que eu fiz, se chamava
terra. Então eu fiz uma instalação de cerâmica que se chamava A Toca dos Bichos. E esses aqui foi que eu não consegui terminar e sobraram, não terminei, e as outras foi para exposição e foi vendido, né? E o que se tem, mas é uma coisa mais contemporânea, né? Mais moderna. Sim. Mas quando você se interessou por arte, né, descobriu isso, foi ter um contato com o Laurimar, foi uma pessoa que você procurou para ter um aprendizado? É porque, na verdade, aqui, a única pessoa que trabalhava com arte realmente, tinha muita gente que pintava, mas era mais um artesanato, assim, não que fosse uma coisa feia, mas era aquele artesanato comum pra gente aqui, que era uma coisa repetitiva. O Laurimar não, ele tinha já uma vivência, ele era um artista plástico, tinha morado fora, morou muito tempo no Rio. Então eu era a única pessoa que eu achava que poderia me repassar alguma coisa, porque eu sabia que ele, né, que tinha e que sabia fazer alguma coisa. Eu comecei a dar aula de artesanato cerâmica na Escola de Arte de Santarém. A questão artística é diferente. Você sabe que nem todo artesão é artista, mas todo artista é artesão. Deu para captar a mensagem? Eu fazia parte do coral, eu era solista do coral de Santarém, da Catedral. Tá. Ave Maria, gracia plena, gracia plena, Dominus tecum et benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Amém. Ave Maria. Nós estamos no Brasil, no estado do Pará, em Santarém, dentro do Centro Cultural Geofona, que é o nome dado ao edifício dentro do qual a prioridade é a instalação de um museu sobre a história da cidade. É um centro onde se pode fazer repasses da cultura santarém. Eu, por sinal, por ser cego, tenho dificuldade, mas eu estou tentando fazer alguma coisa escrita, que é para nós não perdermos o que é nosso, coisas da cultura santarém. E qual é a relação do senhor com essas peças aí? Como é que o senhor começou a ter um interesse pela arqueologia? Bem, eu, quando criança, eu morava numa área de terra preta, que nós chamamos, e lá nesta área de terra preta, embora seja um pouco acima do centro da cidade, tinha muita cerâmica enterrada. Nós não chamávamos de peça de cerâmica Santarém, não chamávamos de nada. Nós chamávamos de caretas.
E nós juntávamos aquela, quando dava chuva, retirava-se as peças e se ia guardando. Mas nunca pensei em questão de fazer museus. Isso foi pouco a pouco, conforme eu fui desenvolvendo, conhecendo museus fora de Santarém, no Rio, São Paulo, essa coisa. Aí eu peguei, achei por bem começar aqui em Santarém em 86. Nós temos alguns arqueólogos aqui, sabe? Mas as pesquisas começaram com a vinda desses arqueólogos? Ou já... Não, isso aqui começou com a doutora Ana Roosevelt, em 1990. Quando ela esteve aqui, esteve comigo, eu indiquei sítios arqueológicos e outras coisas. Depois eu repassei o repasse para o Elcio Amaral. Aí ele continuou a mostrar, dizia para ele onde era, ele ia, levava. E o seu Elcio, o senhor é amigo dele? Eu me dou muito bem com o Elcio Amaral. Ele tem uma coleção, não tem? Tem. Por sinal, tinha até muiraquitã lá. E hoje em dia eu não tenho muiraquitãs mais aqui no museu. Mas já teve isso? Eu tinha muiraquitã. O que aconteceu com isso? Alguns chefes acharam bom de levar. Eu já estive à Federal por causa desses assuntos, a Federal mandou me chamar, pois eu sou completamente contra esse tipo de ação. Eu não quero que as peças daqui de Santarém vão para Belém ou para qualquer outro lugar. Eu acho que deve ser posto à mostra, em evidência, aqui na nossa cidade. Nós estamos dentro de um raio de quilômetros ao redor da cidade, que é considerado a cerâmica Santarém. Nesta área, depois nós vamos ter outras áreas com cerâmicas. E conforme você for baixando o rio Amazonas até a ilha de Marajó, você vai encontrar cerâmica muito mais nova. Se você subir por lá para os Andes, lá para subir do rio Amazonas, você vai encontrar cerâmica mais nova do que as daqui. Eu acho que isso faz parte da história de Santarém. Automaticamente é o nosso começo humano, né? Foi uma das primeiras pessoas, além de ser uma peça artesanal, faz parte do nosso artesanato. Professor Lodimar, tem uma curiosidade. O que é terra preta? Terra preta é uma área que nós temos várias áreas espalhadas na região onde tem terra preta. E onde tem terra preta, se você fizer escavações, ou até mesmo com a própria chuva, a cerâmica Santarém está lá. Bom, aqui é o sítio Cedro. Os ocupantes, o Zé, a família dele está morando aqui há várias décadas, né? Então eles já sabiam da existência desse sítio de terra preta. Um conjunto de sítios aqui na área de Planalto, na área de Santarém, que a gente poderia colocá-lo como um sítio padrão, tá? Um tipo padrão. Por quê? Porque esses sítios eles apresentam o tamanho pode variar de 2 hectares a 30, 40 hectares e muita terra preta. A profundidade não é tanta, o pacote chega a 30, 40, 50 centímetros de profundidade, mais a quantidade de material cerâmico, lítico, é muito grande. A gente pode observar em superfície que esse material está aflorado e é em quantidade. E uma coisa interessante nesses sítios da área de Planalto é que é um padrão formado geralmente por um poço, tá, que pode ser escavado, pode ter sido manejado de uma depressão natural e associado a estruturas de terra.
tá? Que são montículos. Então, nos sítios de maior porte, é comum aqui na área de Planalto a gente ver esse padrão de ocupação, que é formado por um poço e estruturas de terra. Aqui também a gente observa que tem cerâmica pintada. A forma do material é bem variada. Tem cerâmica simples, cerâmica mais refinada, vasos isomorfos, globulares isomorfos, e tigelas, assadores, estatuetas de base semilunar, do estilo Santarém, ou cerâmica Tapajós. Então, a variedade de cerâmica é bem grande aqui, mas essa era a parte de ele em pé. E aqui havia uma decoração que saía para esse lado, aqui. Só que só com esse fragmento fica meio complicado. A gente poderia pensar que isso aqui seria uma base, tá? Mas não, a posição do vaso é essa aqui. Tá? Tem um outro tipo também, tá? É o filete aplicado e digitado. Tem também bases de vaso de estilo globular. Esses aqui, geralmente a pintura era preto e vermelho sobre um fundo branco, né? Que é o padrão das terras baixas. E o corpo era globular, às vezes zoomorfo, representava onça ou algum outro animal. Geralmente era onça. A preservação aqui é relativamente boa. Por quê? Porque aqui o manejo é feito por agricultura familiar. Então eles estão aqui, eu acho que a família do Zé, que é o proprietário, está explorando a área há cerca de, sei lá, 40, 50 anos. Então eles usam rodízio, agora tem uma plantação de papaya, mamão aqui. E eles cultivam mandioca e algumas frutíferas. Então o impacto do implemento, no caso a enxada, o enxadeco ou o ferro de cova, é muito pequeno. Tá? E o sítio, a área é ocupada, sei lá, por 2, 3 anos com o cultivar, e depois vem a capoeira, então eles fazem o sistema de rotação. E isso causa impacto, qualquer ação humana causa impacto, mas não é tanto como se fosse aqui uma área mecanizada. Você é nascido aqui em Santarém? Sou nascido em Santarém. Santarém é uma cidade muito bonita, é banhada pelo rio Tapajós. Em frente à cidade existe o encontro das águas entre o rio Tapajós e o Amazonas. O Amazonas, por ser mais pesado, mais denso, ele se sobrepõe sobre o Tapajós. Em 79, meu pai adquiriu um terreno próximo a Santarém, quilômetro 33, e logo nos primeiros contatos com os primeiros proprietários lá, nós descobrimos que eles tinham muitas peças, e devido ao nosso interesse pelas peças, eles esconderam e sumiram com as peças. Com o passar dos tempos, nós começamos a mecanizar a área, e foi aí que nós começamos a encontrar algumas peças dessas. Só que com a mecanização, as peças quebravam, porque elas estavam úmidas, e quando você removia a terra, ela quebrava. Foi aí que começou uma coleção de família. Aí encontramos várias peças, principalmente machadas, que são umas peças mais duras que resistem ao arado. Já as peças de barro, elas não resistem, elas quebram.
E geralmente era encontrado isso após uma chuva, porque lavava o terreno e aí elas apareciam e era mais fácil de encontrar. Aqui chove forte. Chove. Aqui chove num dia o que vocês em São Paulo vai chover num mês. E por que o interesse pelas peças? Porque eu achei muito bonita. Eram muito bonitas as peças, principalmente as peças que eles tinham, porque eram inteiras. Lá não era mecanizada na época e as peças eram inteiras. E aí eu achei muito bonita e me interessei porque em 92, 93, a pesquisadora Ana Roosevelt veio a Santarém e nos procurou e foi até lá na nossa propriedade, onde fez algumas verificações, só não escavou, porque ficou programado para uma outra época e ela não pôde mais vir, e aí não foi feita a escavação. Mas mesmo assim ela ainda conseguiu algumas peças. Eu acho porque eles pensavam que tinha um valor econômico muito grande na época e viram muito o interesse da gente, que o interesse nosso não era econômico, o interesse era cultural, né? Porque isso aí é histórico. É uma tribo que morou aqui há centenas de anos e você deixar se perder umas peças dessa, eu não tenho necessidade de vender essas peças. Várias pessoas já vieram aqui para querer comprar, para querer que fizesse doação para museu, mas eles lá também não têm respeito pelas peças, vendem, doam. E aqui não, aqui está seguro, aqui é a nossa família. Então eu acho que está bem guardado aqui. Essas peças são exclusivamente lá da propriedade. Ninguém mais não tem peça doada de outro lugar nenhum. Eles vêm muito aqui para querer as peças para levarem. Apesar de que não estão inteiras, né? Mas pelo menos tem um valor cultural muito grande, né? Porque é difícil você encontrar peça hoje inteira, a não ser que você vá escavar. As áreas de Santarém aqui em torno da cidade, tem várias áreas que são indígenas aqui, que estão áreas de terra preta, que o pessoal escava. Não, a propriedade não é mais nossa, foi vendida. Passou para um plantador de soja. Esse novo proprietário está encontrando alguma coisa? Eu acho que ele está encontrando alguma coisa, porque o perfil é muito fundo. O arado só mexe 25 centímetros do solo. Então o que tiver na superfície ele vai encontrar com facilidade, porque vai revirar o solo. E se fizer uma escavação, talvez encontre algumas peças. Para onde foi empurrado a terra, na época que foi feita a desmata lá, desmatamento, talvez lá tenha essas peças, porque foi muito solo, junto com a mata foi muito solo, né? Então o solo onde fica as peças é só o solo superficial, então esse material foi todo carregado para lá. Isso aqui é uma relíquia, poucas pessoas teriam a oportunidade de ver isso aqui hoje se eu não tivesse guardado, né? Já vieram várias pessoas aqui olhar a coleção, pessoas divulgam. Então é importante pra gente, porque o cara chega aqui, pô, eu gostaria de ver a coleção de vocês de peças indígenas. E a gente diz, olha, não é uma coleção, são peças que foram quebradas, que estão guardadas aqui para a memória da nossa família. Dizer que nós tivemos um terreno onde lá foram habitados por índios. Eu acho que isso é o mais importante. Óbidos está localizada à margem esquerda do rio Amazonas, sendo aqui a parte mais estreita, com 1.892 metros de largura. Essa estreiteza do rio foi que chamou a atenção a Orellana e a Pedro Teixeira. Na viagem de 1637, quando Pedro Teixeira passa, vindo de Belém a Iquitos, ele percebe que aqui o rio vai se estreitando e não tem outro lugar por onde você passar para Manaus. Aqui é o único. Então ele recomenda a elevação do forte, né? A construção de um forte para defesa desta terra. Que é o forte que está... O forte de lá. Forte que está à beira do rio. Aqui já foi um suporte, o da Serra da Escama, a Defesa Gurjão,
ele foi um suporte, porque o forte não tinha assim muita força para fazer esse trabalho que eles queriam de fiscalização, porque aqui passava muito o contrabando de drogas do sertão. Todo o rio passa por aqui, vindo as águas de lá dos Andes e dos afluentes que pegam, passa tudo aqui. Então, eles, descendo um pouco, tem a Ilha Grande que divide o Amazonas aqui em 2 braços. Um que vai para Santarém, rumo a Santarém, e o outro que vai rumo a Alenquer. Eu nasci nesse lado que o rumo vai para Alenquer. E a ascendência da senhora? A gente fala, né, o povo brasileiro é um povo mestiço. Mestiço, né? sim. A gente acolheu tanta gente, tem os indígenas que moravam aqui, chegaram os europeus, chegaram os africanos. E a ascendência da senhora? Os meus antecedentes estão lá em Portugal. São de Portugal. Depois a mistura, porque chegando aqui, a mistura não tem outra saída, né? Nós estamos aqui no Museu Integrado de Óbidos. Este museu foi fundado em 2 de outubro. Hoje está fazendo quantos anos? 2 de outubro de 85. O museu está fazendo 28 anos. E a finalidade principal era implantar e manter um núcleo museológico, para que este museu fosse assim o retrato da vida desta cidade. Então, as pessoas doaram todas essas peças que estão aqui, algumas foram compradas, mas a maioria foi toda doada pela população. Então, um grupo de professoras aposentadas, velhinhas como eu, então nós vínhamos para cá toda tarde para conferir as peças, para catalogar, e assim foi implantado este museu. Por natureza, é uma cidade cultural. O povo gosta da arte, gosta da cultura, gosta da música. E nós sentimos assim fortemente este apelo, porque vimos as coisas assim se perdendo, os mais antigos iam morrendo e nós não tínhamos o resgate desta história. Então, uma das primeiras tarefas da associação, ao implantar o museu, foi conhecer um pouco como nós éramos formados, quais os segmentos que contribuíram para a formação do povo de Óbidos. Então, nós vimos primeiro os indígenas, que já moravam aqui, que diziam que eram os Pauxi, e depois vieram os portugueses, depois vieram os negros, trazidos pelos portugueses como mão de obra, porque os índios, no seu grande senso de liberdade, depois que terminou um pouco a formação do forte, que eles ajudaram, eles foram embora, subindo o Amazonas, depois entraram no Trombetas e foram seguindo. Então tem o registro dessa passagem dos índios que vão subindo e chegam praticamente até as fronteiras. Então, os indígenas, os portugueses que chegaram aqui, os negros, depois teve um contingente judeu, vindo do Marrocos, e os italianos também, que vieram para cá, um grupo de italianos, e também daqui do Brasil mesmo, um grupo que influenciou muito foi a vinda dos nordestinos. Os nordestinos, então, praticamente ajudaram a população daqui na parte da agricultura, porque eles têm já essa tradição, e aqui nosso povo era assim, um pouco mais descansado. O nordestino era mais aguerrido, né?
marcado pelo sofrimento, pela resistência, estão chegando aqui com uma terra boa, se lançaram à agricultura, sobretudo o plantio de arroz, né, que aqui a gente não conhecia muito. Vindo um grupo depois dos maranhenses e que ajudaram muito. Então, esses segmentos formaram a população de Óbidos. O que realmente nos motivou é ver que atrás de cada peça dessa, tanto do artefato indígena, que é o que mais toca a gente, porque é daí que nós viemos, né? Todos nós temos essa consciência, nossa origem está aí, nos indígenas que moravam aqui. Então, atrás de cada peça tem uma história. E essa história a gente gostaria de resgatar. Então, esse foi um pouco o que nos motivou a conhecer mais a fundo a história de Óbidos. Como é que ela se formou, quais as pessoas que moraram aqui. Qual a peça mais interessante que a senhora acha que tem da coleção arqueológica? Daqui é a nossa Santaninha, a nossa estatueta. Acho esse um primor. Santaninha? A gente chama ela Santaninha, porque ela foi encontrada lá perto do igarapé da Santaninha. Ela tem um iraquitã, né? Tem. Pois é, sinal de que tinha, né, que elas usavam. Que elas usavam também. Eu fico assim, me reportando para a pessoa que fez essa estatueta. Retratar aquilo que eles viviam, né? Porque a vida é retratada ali naquela peça, né? E assim um sentimento de gratidão muito grande com essas pessoas que a gente não conhece, não sabe quem foram, mas que existiram e aqui na nossa região. E quem deu valor para eles? Ninguém, né? Ninguém. Foram, morreram, esquecidos, mas pelo menos se perpetuaram através daquela criação deles, né? Na cerâmica, no barro, que é daquilo que nós somos. A senhora se identifica? Muito, muito, muito. A senhora acha que esse acervo de objetos é uma memória? Uma memória eterna, né? Uma memória eterna de tudo aquilo que eles passaram. E a gente fica pensando, poxa, perdemos tudo isso. Perdemos. Como é que eles viviam? Como foram se localizar lá neste João Brás? Vocês vão ver amanhã lá como é que a gente chega lá e como é que eles acharam esse lugar. Como é que viveram ali. Né? Uma coisa assim que nos emociona muito. Eu, pelo menos, me emociono muito quando vejo essas peças. O que me chama muito a atenção é aquela pintura. Aquela pintura, porque ela deve ter ficado quanto tempo debaixo d'água e ela permanece, né? De que é feito aquilo, que tinta é essa, né? Que não vai, né? E assim um pouco a majestade dela, o que ela expressa, né? Essa majestade assim de se firmar. É muito bonito. Na altura do fio. Mais para baixo. Mais embaixo. Um pouco mais embaixo. Aí. Segura. Baixa. Aí. Legal. Tá bom. Meu nome é Mário Alberto Farias Pinto. Eu nasci em Óbidos, né? Dia 30 de outubro de 1959. Nós estamos no João Brás. Minha infância passou aqui no João Brás e na Primavera, né? Que era onde a gente tinha casa, lá na beira do rio Amazonas. No inverno a gente ia para lá, no verão a gente vinha para cá.
Meu avô comprou aqui o João Brás, né, para fazer uma estância de pecuária, né, para criação de gado. E daí veio também as outras coisas, que é uma área muito bonita, farta, né? E aí também ficou também para a gente vir morar. Que em vez de ficar lá no rio, a gente vinha para cá porque tinha muito peixe, tinha muita fartura, coleta de ovos, e a gente ficou aqui, passando o verão. No inverno a gente ia para lá. Nós saímos de Óbidos, né, 5h30 da manhã, nós se encontramos lá na frente do hotel, né, baixamos e se encontramos no porto já para pegar o barco, né, baixamos o rio Amazonas 1 hora. Encostamos na Santaninha, onde foi encontrado a estatueta, né, que é denominada também Santaninha. E entramos no Igarapé da Santaninha, que é um igarapé novo, surgiu nos últimos 50 anos, ele apareceu, que não tinha. Surgiu com a força das águas da enchente, cavou ele e está um igarapé imenso. Atravessamos o Lago do Piedade, pegamos parte do Lago da Santana, até entrarmos no canal do João Brás, onde está localizado o sítio também João Brás, né, que também é denominado Santa Maria, né? Quem deu esse nome, Santa Maria? Foi meu avô, pelos anos de 1912, por aí. A gente está impressionado com a quantidade de fragmentos de um povo antigo que morou aqui, né? Quando que você percebeu que isso era de interesse cultural? Desde o tempo do meu pai, né, ele passou a coletar isso para resgatar, porque aqui ia se perder de qualquer forma, porque o rio está, as maresias do lago estão destruindo também a terra, né? E as pessoas estão levando as peças, né? E com isso vai desaparecer o sítio, vai sumir o sítio. E aí agora, depois do papai, sou eu que levo e coloco no museu, né? Na ACOB, na Associação Cultural Obidense, que é para ver se preserva e mantém para não perder de uma vez. Na minha imaginação, essas pessoas viviam aqui felizes, né? E quando eu encontro essas manchas pretas no solo, eu tenho como se aquilo fosse depositado lá dentro daquela área lá, todos os pertences daquela pessoa que estava ali naquela área, naquele pedacinho. E lá eles enterravam e depositavam lá. Acho que com respeito, alguma coisa deles que eles achavam sagrado, alguma coisa, né? Manter. Se eles já pensavam em enterrar e manter, né? A gente também tem que pensar em continuar mantendo para ver o que vai acontecer mais no futuro com outros estudos, outras pesquisas mais aprofundadas, né? Para mim, são pequenas sepulturas, né, que eles enterravam as coisas lá, a pessoa e os pertences, né, e queimavam a pessoa com os pertences lá dentro. Lá. Devia ser muita coisa que enterravam, né, junto com a pessoa. É minha imaginação, não posso confirmar que seja mesmo. Você acha que o pessoal respeita aqui teu sítio? Quando eu estou, eu fico sozinho, isolado aqui, que eles não vêm me ver, mas quando eu saio, chega gente assim. Mas quando eu estou aqui, não encosto, não vem ninguém. Porque eles querem levar as coisas e eu não deixo. Essa área era uma área de vida, onde as pessoas viviam. E esses índios consumiam aqui, ficavam aqui, viviam aqui. E eu acho que eles eram felizes aqui.
Se eles se mudaram por algum desastre da natureza, alguma coisa, foram embora. Não, alguma enchente grande que deu também, um verão muito forte, fizeram com que eles se mudassem. Porque eu acho que isso aqui está sem eles há muitos anos. Eu imagino assim. Mário, você acha que essas peças ela tem uma história? Ela dá para contar uma história com essas peças? Bem, dá, né? Da formação da Amazônia, né? Do que é hoje o rio, do que é a Amazônia hoje e o de que foi antes, né? Porque hoje nós estamos vivendo uma situação totalmente diferente da outra que eles viviam aqui. Alguns dizem que eles migravam para morar para cá, mas eu não acredito que eles migravam. Eu acho que eles moravam mesmo aqui. Moravam aqui. E os que eram de lá da terra firme ficavam para lá, os que eram da várzea ficavam na várzea. Pela proximidade de peças que eu já vi de outras áreas, que tem quase a mesma formação das outras que estão aqui. Então eu digo que, vamos dizer, era uma comunidade, né, separadas em grupos de famílias, né? Por exemplo, aqui tinha um grupo de família tal, ali um grupo de outra família, mas a origem deles era a mesma, né? Isso é minha imaginação, não posso confirmar, né? Esses objetos para mim têm muito valor, né? Não um valor financeiro, é um valor histórico, é uma situação que é dos nossos antepassados que pararam aqui, dessas pessoas que moraram aqui, né? Ninguém é de origem indígena, mas a gente se considera nossos antepassados que moraram aqui, né? E a gente quer saber como eles viviam. A gente tem vontade de procurar saber como era essa Amazônia, né? Como foi isso aqui no tempo que eles moravam, né? Que hoje está tudo modificado. E pode ser que venha um dia uma pesquisa, uma coisa, que pegue um fragmento desse e diga, olha, isso aqui significa tal coisa, essas pessoas moravam assim, assim, e contar uma história mais ou menos real para a gente, né? Que a gente está só viajando aqui, numa ilusão que te conta, mas ninguém tem certeza, porque não tem uma pesquisa bem oficializada, né? Você acha que um dia vai ter uma certeza? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que vai porque vai haver a necessidade de querer saber por que existe essa mudança. Para poder a gente se prevenir para o futuro, né? Para as pessoas futuras que vêm, né? Porque se esses índios moravam aqui, como é que eles foram embora? Por quê? Então, isso vai dizer. E para a gente viver melhor, a gente tem que conhecer essa parte. Para poder a gente adequar as coisas aproximadas, né? Para a gente viver bem também, como eles viviam aqui. Porque se ele está bem aqui, ele não vai fazer caso de ir embora. Agora, se acontece um desastre, uma situação natural, né, que impede dele viver, ele tem que ir embora, ele vai procurar migrar para outra parte. É lógico. Ele não vai ficar aqui sabendo que não dá para viver mais. Só eu que ainda estou aqui, que não está dando para viver mais, mas estou aqui tentando considerar isso aqui para não abandonar e não perder. E nós estamos aí. A hora que for preciso vir alguém visitar, eu trago, a gente vem, a gente conta a mesma história. Às vezes surge uma nova história, a gente aumenta mais um pouquinho, né? Mas a gente está aqui para isso. Que dia que é hoje, Mário? Hoje é 3 de outubro. De que ano? De 2013. De 2013.